o rei. A Bíblia vem revelando aqui em 2 Crônicas, capítulo 20. A Bíblia vai dizer assim: depois disso, os filhos de Amon, os filhos de Moabe, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazar-Domar e que é em Gede. Olha aqui, meus irmãos, agora aonde eu quero chegar. Então Josafá temeu. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. A condicionar, meus irmãos, aonde você está, diante de um problema que você não olha e você não vê solução, é buscar o Senhor. Buscar o Deus Todo-Poderoso. Quando Josafá recebeu a notícia, ele poderia falar: eu sou o rei, eu tenho poder, eu tenho exército na minha mão. Mas ele sentiu o quê? Ele sentiu medo. Ele se pôs aqui, ó. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, apregoou um jejum em toda a Judá. Meus irmãos, glória a Deus. O segredo para você vencer a sua adversidade, o segredo para você vencer a sua batalha, quando o Senhor diz: eis que eu estou contigo para te livrar, eis que eu estou contigo para te ajudar, é você instituir ao Senhor, consagrar a Ele em oração e em jejum, em santidade. Porque não adianta você falar: ah, o Senhor é comigo, mas você viver as práticas do mundo lá fora. Não adianta: o Senhor é comigo, mas eu não consigo resistir um copo de café e um pedaço de pão de manhã cedo. Se você não consegue resistir um copo de café, imagina aquilo que o diabo oferecer para você, que vai brilhar os seus olhos. Será vencido facilmente nessa batalha. Mas quando a notícia chegou a Josafá: olha, grande multidão vem contra você. Grande multidão vem contra você. Josafá se pôs o quê? A buscar o Senhor em jejum e oração. Sabe quando aquela luta vem contra você? Sabe quando aquela peleja, aquela astúcia do diabo vem contra você? Você tem que se pôr diante do Senhor e falar: Senhor, eu consagro a minha vida diante do Senhor. Eu consagro a minha casa, a minha família diante do Senhor. O Senhor disse, meus irmãos, Jeremias: eu sou com vós, eu sou com você para te livrar. A mesma coisa com Josafá. Olha aqui, meus irmãos, Josafá se pôs a jejuar. E ele aqui se pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém e na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ó Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu o Deus do céu? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos nossos povos? Não, na tua mão não está a força e não está o poder, e não há quem possa resistir? Você, meus irmãos, tem que ter um particular com o Senhor. Glória a Deus. Você tem que falar com o Senhor: Senhor, mas não é o Senhor que é dono do céu e da terra. Não é o Senhor, meus irmãos, que pode me livrar das garras do inimigo. Não é o Senhor que pode ir de encontro com essa peleja, me livrando dessa batalha. Mas temos, meus irmãos, que conversar com o Senhor, falar com Ele como Josafá fez. Josafá, meus irmãos, ele poderia falar: não, vamos fugir. Mas não, ele se pôs a buscar o Senhor. Porque ele sabia, meus irmãos, que pela ótica humana dele era impossível vencer aquela batalha. Porque era 3 reinos contra ele. Era, meus irmãos, o povo de Moabe, o povo de Amon e o povo de Monte Seir. 3 nações contra Josafá. Josafá olha e fala assim: eu não vou conseguir. Mas se eu buscar o Senhor, eu proclamar aí, meus irmãos, de todo o meu coração, buscar o Senhor,
vai me dar a vitória. Presta atenção numa coisa aqui, meus irmãos. A Bíblia diz que habitaram ali, meus irmãos, edificaram um santuário em teu nome, dizendo: se algum mal sobrevier, espada ou por castigo, peste ou fome, nós apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos virás e livrarás. Quem que você tem que clamar, meus irmãos, na hora da angústia? Veja que aqui, meus irmãos, o povo está falando: nós vamos edificar uma casa, e essa casa, meus irmãos, diante dessa casa nós vamos nos colocar aqui para buscar o Senhor, buscar a presença de Deus. Não é em qualquer lugar, meus irmãos. Tem pessoas que estão adorando o mundo lá fora, adorando os prazeres do mundo, adorando os deuses de barro lá fora, o Deus pagão. Não, nós temos que edificar uma casa e buscar o Senhor perpetuamente, buscar o Deus do céu perpetuamente. Olha aqui, meus irmãos, quando Josafá ele consulta, ele fala: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão. Nós não temos força, meus irmãos, contra a nossa diversidade. Nós não temos força contra os nossos prazeres. Se nós não tivermos, meus irmãos, ali diante do Senhor, dia e noite, buscando, nós não temos força. Josafá fala: Senhor, nós não temos força contra essa grande multidão. Você acha que é pouco a peleja? Você acha que é pouco as investidas que o diabo dá contra a minha e contra a sua casa? Contra a minha e a sua família? Não. É muitas investidas, é fome, é peste, é provação, é enfermidade. Não é pouco, meus irmãos, a multidão que vem contra você. É barreira, é pedrada, é vendaval, mas em todas elas o Senhor está com você. O Senhor está com você para te livrar, para te guardar, porque grande é a prova, mas o Senhor está andando contigo. O Senhor está, meus irmãos, pegando nas tuas mãos, instruindo você o caminho que você tem que andar, o caminho que você tem que ser conduzido, porque pelas suas próprias forças você não tem força para caminhar. Glória a Deus! Veja, meus irmãos, que era grande a multidão que estava diante de Josafá. Mas presta atenção numa coisa. Josafá fala assim, ó: grande é essa multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão postos em ti. Você não pode, meus irmãos, inclinar os seus olhos nem para a esquerda e nem para a direita. Quando o Senhor fala assim: olha, eu sou contigo, Ele quer que você olha, Ele quer que você confia, Ele quer que você clama, Ele quer que você busca. Porque, meus irmãos, tem pessoa, meus irmãos, que está caminhando, ele está que nem aquelas pessoas que olham para um lado e para o outro. Das 6 horas da manhã até as 18 eu vou olhar para o mundo lá fora. Aí quando der 17 horas eu vou para a igreja, porque o Senhor disse que Ele é comigo. Ele é contigo para te livrar. Mas os teus olhos têm que estar postos nele.